Com todo respeito à posição do Ministério Público, a defesa pugna pela absolvição do acusado, pela improcedência da ação processual penal, uma vez que, Excelência, nós sabemos, é uma lição já tradicional, já quase 20 anos de experiência na área criminal. Eu sempre aprendi com todos os livros que eu estudei que para condenar é necessário reprodução dos atos em juízo. O que acontece no inquérito, na fase investigativa, são só elementos de prova. E que para a condenação de alguém, de um cidadão, isso é uma garantia fundamental, é um direito humano, é necessário esse ato. Vossa Excelência aqui, graças a Deus, sobre o crivo do contraditório, da ampla defesa, dos consectários legais e convencionais, e não se reproduziu, com todo respeito. Nada que esteve lá na fase administrativa, inquisitorial, nada daquilo se reproduziu aqui nesse ato, Excelência. A versão da suposta vítima foi isolada, dita em um contexto unilateral. É fato incontroverso que ela mordeu o dedo do acusado, quase decepando o dedo. E quando isso acontece, é uma reação natural, uma, um afastamento da injusta agressão. Não há como avaliar aqui como que seria a dosagem disso. Há fotos nos autos do dedo sangrando, fato reforçado pela suposta vítima, fato reforçado pelo filho, que acabou de dizer aqui, fato reforçado por um boletim de ocorrência e a requisição de exame de corpo de delito. Ou seja, a versão do defendido é harmônica e uníssona e reforça o que aconteceu lá na fase de inquisitorial, onde ele foi ouvido, e aqui nesse momento. O que o acusado disse tem coerência lá na delegacia e tem coerência aqui, sobre o crivo do contraditório, na frente de Vossa Excelência. Ao contrário do que alegou a suposta vítima. Na delegacia, disse uma coisa, na delegacia, as folhas 48, que foi esquecida, ela já disse em aditamento a nova versão que aconteceu, que foi corroborada aqui, Vossa Excelência. As folhas 48 consta isso. Ou seja, a suposta vítima, diante de uma fragilidade, com problemas emocionais que não aconteceram em razão desse fato, como bem disse o próprio filho, que é testemunha, que a mãe tem problemas emocionais, a própria a suposta vítima em audiência disse isso também, imbuída desse espírito, ela faz um registro de ocorrência, depois retoma a sobriedade e, verificando que não falou aquilo que realmente aconteceu, adita o seu depoimento às folhas 48, está lá. Pois bem, diante disso, o próprio filho, conversando depois com a mãe, viu que os fatos não se deram daquela forma. O filho, que é testemunha, não presenciou o fato, não é testemunha ocular. E nós temos que prestigiar, Excelência, a garantia da prova. Mas se existe um protocolo sobre julgamento com perspectiva de gênero, é claro. Mas o protocolo não pode rasgar a Constituição, não pode rasgar os direitos fundamentais. Não podemos só apostar única e exclusivamente no protocolo, simplesmente a palavra da vítima foi deusificada. Não parece correto isso. A palavra da vítima sempre uma retórica que ela é o jargão condenatório. Podemos apostar simplesmente nisso. Nós construímos séculos de construção para chegarmos aqui e rasgarmos as constituições, as convenções internacionais, para falar: olha, a suposta vítima disse alguma coisa lá na delegacia e aqui ela disse outra e vamos que vamos condenar. Não pode ser uma fábrica de condenação isso. Está errado. Com todo respeito, não podemos compactar com isso. Porque senão, para que serve audiência? Para que tem audiência? Então é melhor não ter, já condenar. Então a defesa, com todo respeito, diante dessas inconsistências, a suposta vítima não poderia, no momento, ter uma interpretação, ver que está errada, e teve agora.
A humildade de reconhecer isso, e essa humildade vamos utilizar contra o acusado? Eu acho que está errado. Com todo respeito ao estado da acusação, mas me parece inconcebível dentro desse cenário, o acusado, acredito que tem mais de 50 anos, nunca passou na frente de uma delegacia, e a história, a reputação de uma pessoa vale menos do que a palavra de uma suposta vítima? Tá errado, temos que voltar as coisas na casinha. Então, assim, a palavra da suposta vítima tem validade? Tem, mas não podemos desprezar o contraditório, excelência, todas as garantias. Ela retirou as medidas protetivas por conta própria. Houve a retratação também junto, lá as folhas 40 das medidas protetivas, isso não foi falado em lugar nenhum. Então, excelência, com base nessas inconsistências, na versão trazida pela suposta vítima em juízo, que disse que não foi agredida, que, na verdade, ela mordeu quem foi agredido foi o acusado, um dedo sangrando, quase decepou. É óbvio que ela mordeu ele no ímpeto, no reflexo, no instinto para repelir a agressão, usou o que pôde para afastar a suposta vítima. E com relação à questão da ameaça, não poderia nem ser debatida aqui. Isso não é alvo da acusação. A suposta vítima se retratou, está lá folhas 40, não poderia ser questionado isso. Ele não está sendo acusado por ameaça, excelência. Então, com todo respeito, a defesa, com base no que foi produzido, no que é válido, no que é constitucional, no que é correto, na audiência de instrução, na frente de um magistrado, essa é a garantia que nós temos, ainda que tenha garantia, ainda existe essa garantia. Daqui a pouco vai acabar. Já estão lá no sul, tirando a cara do juiz. Ninguém vai saber mais quem vai te julgar. Aqui nós temos garantia, graças a Deus. Então, por essa razão, excelência, a defesa pugna com veemência pela absolvição do acusado, a improcedência da ação, porque nós não podemos admitir condenação com base em elementos informativos, sem o devido processo, sem o contraditório. Prova é valoração, não é elementos de prova. Ninguém pode ser condenado por elementos de prova. O exame de corpo de delito, com todo respeito, mostra uma lesão, não mostra um crime, não mostra autoria. Então não pode ser utilizado para fins condenatórios, ainda mais diante de uma incongruência e da palavra da suposta vítima dita em audiência que não foi agredida. Com essas palavras, excelência, com todo respeito, a defesa pede a absolvição do acusado. Perfeito, eu declaro então encerrada essa audiência. Vou chamar os nossos conclusos para poder sentenciar já em breve. Agradeço a presença de todos. Uma boa tarde e bom trabalho para todos.